Olá, esta é a primeira aula do terceiro bimestre para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Nós vamos fazer alguns exercícios do caderno São Paulo Faz Escola, e esse caderno do volume 3, terceiro bimestre, está dividido em três grandes temas, que primeiro é as propriedades da potência, né? Potência de mesma base, e tem as equações e funções exponenciais, e o logaritmo e as funções logarítmicas, né? Então nós vamos dividir a apostila em três grandes temas. O primeiro tema a gente vai fazer hoje, que é da atividade 1 até a atividade 6, que tem a ver com as propriedades da potência. E entendendo isso, ou relembrando, melhor dizendo, né, essas situações, vocês vão ter mais facilidade, tanto quando a gente trabalhar os temas de funções exponenciais, que é a palavra expoente, né, que a letra está no expoente agora, para a gente poder fazer, e do logaritmo, que é o contrário das equações exponenciais, né? Então, um tema está relacionado com o outro. Então, na aula de hoje, nós vamos fazer 6 atividades, que está da página 6 e 7, que tem a ver com as propriedades de potência. Vocês já entregam, já é a primeira atividade, depois a gente vai separando os temas. Provavelmente não vamos fazer todas, né? Nós vamos ver os principais aí para ver mais ou menos como que é os temas, e aí vamos relacionando, né, com os vestibulares que tem por aí, né? Com o foco principal, obviamente, é o Enem, né? Então aí a gente vai ver esses dois temas principais aí, que é as funções exponenciais e equações exponenciais, que não caem, despencam no Enem, né? E aí a gente vai ver esses itens aí, tá? Então, mais temas de funções, né? O mês passado a gente estudou função do primeiro e função do segundo, agora tem a função exponencial e função logarítmica, tá? Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos fazer as propriedades da potência, dar uma relembrada das propriedades da potência, tá? Então, na atividade 1, tem uma questão do Enem, só que é bem antiga, né? 2008, né? Mas está aí na apostila, a gente vai fazer as interpretações e ver o tema de o que seria, bem superficial, o que seria uma equação exponencial, tá? Então, Enem 2008, factral, do latim fractus, fração, quebrado, objeto que pode ser dividido em partes que possuem semelhanças com o objeto inicial. A geometria fractal, criada no século XX, estuda as propriedades e comportamentos dos fractais, que é mais ou menos o desenho que está aí embaixo aí, né? Objetos geométricos formados por repetições de padrões similares. O triângulo de Shishpak, sei lá, o nome é estranho aí. Uma das formas elementares da geometria fractal pode ser obtido por meio do seguinte passo. Então, a figura 1 tem um triângulo, um triângulo todo preto. Na segunda figura tem um triângulo branco e tem 3 pretos. E na terceira figura, né, nós vamos ter alguns triângulos brancos, são 4, né? Vai fazer um triângulo dentro do triângulo, e são 9 triângulos pretos, tá? Observe que, com base nesse desenho, podemos realizar algumas operações matemáticas com a utilização da potenciação, né? Então ele colocou lá no caso desse padrão aí geométrico, né, o número de triângulos pretos que nós vamos analisar, tá? Então ele deu lá na figura 1, tem um triângulo, seria correspondente a 3 elevado a 0. Lembrando que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Nós fizemos no começo, provamos por que é, né? Por que dá 1. Se não lembra, dá uma revisitada aí nos conteúdos para poder lembrar essas partes das propriedades, né? Aí na segunda figura são 3 triângulos
pretos e é 3 elevado a 1, que é o próprio 3. Na terceira figura, são 9 triângulos pretos, 3 elevado a 2, que aí dá o 9, e assim sucessivamente ele preencheu aí. E aí o que a gente percebe? Também a gente poderia relacionar com o tema da progressão, né? Progressão geométrica. A gente percebe que a cada termo dessa sequência a gente tem o triplo de triângulos pretos, tá? Então, e outra coisa importante, né? A gente percebe que a posição, né, da figura tem uma relação com a potência correspondente que ele colocou aí, né? Então, quando foi 1, coloquei 0, quando foi 2, coloquei 1, quando foi 3, 2, 4, 3 e assim vai. Ou seja, a gente sempre tira 1 para colocar nesta potência correspondente, né? Então, vamos ver aqui, ó. Observe que em cada figura seguinte do fractal, em cada triângulo escuro, temos 3 novos triângulos, que se subdividem regularmente, obtendo uma potência de base 3, correspondente ao número de triângulos representados. Complete a tabela escrevendo a forma de potência, né? Então a potência de 3, né? Quantos triângulos haveria na figura 10 e a potência correspondente. Então o que acontece lá, né? Então, só pegando a última que ele fez, né? Só tem uma parte da tabela para fazer, né? Então, quando foi 6, ele colocou 243 triângulos, tá? Que é o triplo da posição anterior, 81 vezes 3 dá 243, né? E a potência é 3 elevado a 5. O que acontece, né? Diminuiu 1. Então, se eu quiser saber quantos triângulos tem na figura 10, eu tenho que fazer 3 elevado a 9, né? Então, fazer 3 elevado a 9, multiplicar o 3 9 vezes, aí vai dar o número de triângulos que ele tá relacionado aí, certo? Bom, então completa aí. Bom, aí fica a critério de cada um. Geralmente não caem potências, assim, pensando em vestibular, potências muito grandes, né? Pra gente poder fazer. Mas aí, se quiser fazer na calculadora, se quiser fazer à mão, você que sabe, né? Você pode pegar do 243 e ir multiplicando por 3 até chegar no 10, aí você que vê a maneira que fica mais fácil para você fazer, tá? Bom, aí na atividade 2, aí a gente vai ter um bem básico mesmo do que vem a ser o tema que nós vamos estudar, que é o que é chamado de equação exponencial. Então, a equação exponencial, né, se você quiser marcar, você pode marcar, mas quando eu tenho a letra no expoente, né? Então, ou seja, eu tenho alguma coisa elevado ao expoente aí, né? Então, ele vai colocar algumas e a gente vai preenchendo as outras partes que faltam. Observe cada sequência abaixo e preenche as lacunas. Então, ele colocou, se A elevado a N é igual a 3 elevado a 4, então o A é igual a 3, que o A está fazendo o papel da base, e o N igual a 4, né, que é o expoente. Tá? E aí o que acontece? Como que a gente resolve uma equação que é chamada de equação exponencial, né? A gente tenta igualar as bases, né, dessa equação. Se a gente conseguir igualar as bases, a gente conclui que os expoentes também são iguais, né? Então, lá, se 2 elevado a m é igual a 2 elevado a 5, significa que o m é igual a 5, obviamente, não é? Aí o que acontece aí? Agora já é para a gente completar, né? Se 3 elevado a 6 é igual a 3 elevado a t, então o valor do t é quanto? Fácil, né? Se o 5 elevado a r é igual a 25, logo, aí o que ele fez lá? Ele transformou, né, eu tenho uma equação que é chamada equação exponencial, ele transformou 5 elevado a 2 numa potência de 25, colocou 5 elevado a 2, que é a mesma coisa. Como eu tenho as bases iguais, eu concluo que os expoentes também são iguais, né? Se 5 elevado a r é igual a 25, 5 elevado a r é igual a 5 elevado a 2, eu concluo que o r é igual ao expoente que está do outro lado da igualdade, né? Bom, agora no penúltimo item, né, tá 3 elevado a s, né, é um s, a letra, é igual a 81. Logo, então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que transformar o 81 em uma potência de
3. Então você pega 81, divide ele, né? O número de vezes que você conseguir vai ser a potência. Por exemplo, se você quiser conseguir dividir 81 3 vezes por 3, significa que 81 é igual a 3 elevado à terceira potência, né? E aí você consegue achar qual é o valor do S lá, tá? No último caso, né, a gente teria que lembrar uma propriedade da potência de como que a gente calcula expoente de número negativo. Tá lá no começo do bimestre, se você não lembrar, pode de repente consultar alguma coisa, pode perguntar, a gente tenta lembrar, né? Mas na aula a gente fez essa propriedade da potência, a gente provou, né, que quando eu tenho um expoente negativo, é a mesma coisa que eu fazesse 1 elevado a n. Repara que aquele n ele está com o expoente positivo, né? Que a gente fala que é o inverso, é o inverso da potência com o número, positivo, né? Então nós vamos ter que usar essa propriedade para poder calcular isso daí. Então tá lá, 4 elevado a x é igual a 1 sobre 16, né? E aí logo 4 elevado a x, 16 é 4 elevado a 2, então ele quer saber quanto que vale o x. Para fazer isso a gente tem que aplicar essa propriedade da potência, né? Que é o inverso, né? Então ó, 4 elevado a 2 eu apliquei lá e coloquei com expoente negativo. Dá uma olhadinha nisso daí, caso tenha dúvida, né? Aí fazendo isso, a gente consegue identificar qual é o valor do x, tá? Então lembra essas partes de que é como calcular uma potência com expoente negativo, tá? Então aí, lembrando isso aí já ficou fácil. Atividade 3, tá falando que um estacionamento há 4 automóveis, cada automóvel tem 4 rodas e cada roda tem 4 parafusos. Aí ele quer saber o número total de parafusos para os 4 automóveis, né? Como que nós vamos calcular, né? É só multiplicar tudo, né? Se eu tenho 4 parafusos para 4 rodas, para cada carro, né? Vai ser 4 vezes 4, não é isso? E são 4 carros, vou ter que multiplicar por 4 novamente. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que fazer 4 vezes 4 vezes 4. Só que o que acontece aí? Ele não quer saber o número de parafusos, o número, vamos dizer assim, o número real, né? Ele quer saber a potência que vai representar o número de parafusos. Lembrando que aí, como é uma atividade que envolve propriedades da potência, né? Potências de mesma base. Então, vou fazer 4 elevado à primeira, 4 elevado à primeira, 4 elevado à primeira. Lembrando que quando não tem expoente, está elevado à primeira potência, né? Eu tenho potência de mesma base. O que eu faço da multiplicação? Na multiplicação, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, tem que somar 1 mais 1 mais 1, vai dar a potência referente aí a alternativa que vai de A a I, tá? Então toma cuidado, não é muito difícil, mas toma cuidado para não confundir. Dá uma lembrada na propriedade da potência também, né? Da multiplicação, tem da multiplicação e tem da divisão. Tem uma folhinha que nós fizemos no começo do ano, quando as aulas ainda eram presenciais, né? Bom, na atividade 4 também tem a ver com as propriedades de potência, né? Ele fala do quadrado mágico, que geralmente a gente usa, geralmente no fundamental, né? A gente usa para ensinar equações, esse tipo de coisa aí, né? Que o quadrado mágico, qual é a magia aí, né? É sempre a linha, a coluna e a diagonal, né? Tem que dar um mesmo número, tá? Nesse caso foi adaptado para relembrar as propriedades da potência, e aí nós temos todas as potências com base 3, e ele fala que toda diagonal, né, ou linha ou coluna, dá igual a 3 elevado a 6. Então, independente de qual que você pegar, por exemplo, vou pegar a diagonal subindo ali, né, 3 elevado à primeira potência, certo? Que multiplica 3 elevado à segunda, que multiplica 3 elevado à terceira. Se eu conservar a base e somar os expoentes, 1 mais 2 dá 3, 3 mais 3 dá 6. Então, a gente vai aplicar a ideia do produto, que ele está falando lá, o produto, só para lembrar, é a multiplicação, né? Ele quer saber qual é o resultado da letra C. Então, a gente tem que preencher a letra C. Para preencher a letra C, não dá para fazer direto. A gente vai ter que calcular quanto vale o B, que está nesta diagonal aqui, né? Quanto vale o B, e aí depois a gente calcula o C.
O B lá, como é o produto, então vou multiplicar 3 elevado a 5 vezes o B, vezes 3 elevado à primeira potência. Então assim, tá vendo? Aí eu tenho que descobrir qual potência de 3 que eu coloco lá, conforme eu somo os expoentes, vai dar 3 elevado à sexta, né? Então tem que ficar atento com as propriedades da potência. Lembrando que quando eu tenho potência de mesma base, né, eu somo tudo e conservo a base, somos expoentes para dar o resultado, né? Achou o B, aí você vai calcular para essa diagonal que eu coloquei em azul, que é a diagonal que está aí, diagonal não, a linha, né? A linha que está aí, eu vou substituir no lugar do B a resposta que encontrar, para o objetivo é encontrar o valor do C, né? Então aí toma cuidado, ele quer saber o C, tá? Não quer saber o valor do B, né? Mas para calcular o C eu preciso calcular o B aplicando propriedade de potência. Então resolve o primeiro, acha o B, substitui lá embaixo, sobra só o C, né? Que tem numa equação você precisa ter uma letra só, com duas é difícil fazer, beleza? Então faz aí, né? Tem as alternativas para ajudar no caso do C, né? Ver qual que é a mais próxima aí. Tem que transformar essas letras em potências de base 3, tá? Bom, agora os últimos exercícios, né? Tem uma atividade aqui que vai falar um pouquinho sobre as propriedades de potência, vai falar potência da potência, nós estudamos tudo, vou dar uma lembradinha aqui, né? E aí vou deixar alguns exercícios para vocês terminarem, que é atividade 5 e atividade 6, aí a gente encerra essa revisão com todas as aspas do mundo de propriedades da potência, tá? Então vou ler o texto e vou fazer algumas considerações, se vocês quiserem marcar embaixo, do lado aí vocês que veem aí, mas eu creio que para o aluno do primeiro ano do ensino médio, trabalhar com potência não é um bicho de sete cabeças, mas vamos lá. Você sabia que existem situações em que nos deparamos com multiplicações ou divisões de potências de bases diferentes? Quando isso ocorre, devemos nos lembrar qual número inteiro, ou número primo, ou número composto por fatores primos. Para quem não lembra, o número primo é o número cujo eu só tenho dois divisores, pensando na divisão por número inteiro, né? Por exemplo, o 2 eu só consigo dividir por 1, todos os números eu consigo dividir por 1, uma divisão inteira, 1 dividido por 2 dá o próprio 2, ou por ele mesmo, né? Então eu só tenho geralmente dois divisores, então o 2 é um número primo, né? O 3 também, eu posso dividir por 1 por 3. O 4 eu posso dividir por 1 por 4, mas dá para dividir por 2, porque todo número par dá para dividir por 2. E só por curiosidade, o único número primo que é par é só o 2, né? O resto não é, todos são ímpar, né? Tenho 5, tenho 7, tenho 11, tenho 13 e assim vai, tá? Mas basicamente você precisa saber o que? Para fazer os exercícios que tem aqui, a grande maioria, você precisa saber que o 2 é primo, né? Então, quando que eu consigo dividir o número por 2? Por 3 e por 5. Eu coloquei lá, né, na parte de divisão, se eu não tiver ruim de memória, que faz um tempinho já, né, no primeiro bimestre eu coloquei lá. Mas se não tiver, tem vídeos lá no canal que falam um pouquinho sobre isso, tem que dar uma procurada lá. Você pode procurar em outro canal também, que a internet é livre, faça o dela como você quiser, né? Bom, então no exemplo ele vai explicar pra gente aí de como fazer, né? Ou eu vou tentar explicar como fazer esta daqui, né? Esta multiplicação, obviamente usando as propriedades da potência, para poder ficar mais fácil. E geralmente, né, na AP costuma cair pelo menos um exercício que tem que usar essas ideias, e nós vamos usar essas ideias para os temas também, né, que nós vamos estudar para o decorrer do bimestre, tá? Então é 3 elevado a 2, que multiplica 12 elevado a menos 3, que multiplica 27 elevado a 1 e que multiplica 2 elevado a 6. Então o primeiro passo é decompor ele em fator primo, né? Então o que ele fez aí na parte de baixo? O 3 elevado a 2 já está numa potência de número primo, e o 12 não. O 12, o que foi feito? Se você pegar o 12 e for dividir, você vai conseguir dividir por 2 duas vezes e por 3, né? Então se você fazer 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 4 vezes 3 dá 12, né? Então ele colocou lá no lugar do 12, 12 vezes 2 vezes 2 vezes 3, que é o próprio 12, né? No lugar do 27,
como 27 ele dá para dividir por 3, então ele dá para dividir 3 vezes por 3. Então ele colocou 3 vezes 3 vezes 3, né? Elevado a 1 e o 2 elevado a 6. Tá? Então ele fatorou, né? Que a gente chama, é parecido com o processo do MMC, mas no MMC a gente tenta achar o mínimo múltiplo comum, ou seja, para eu achar alguma coisa comum, eu preciso ter 2 ou 3 ou 4 e assim vai. No caso da fatoração, eu pego um número só e vou dividindo por 2, por 3 e assim vai, vou achando a parte de fatoração, tá? Se tiver alguma dúvida, pode colocar lá, mas eu acho que dessa maneira é suficiente. Aí o que ele fez aí, ó? Ele pegou essa parte, representou em fatores primos, né? E aí ele coloca aqui pra gente o resultado. Então 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, 3 vezes 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 elevado à terceira potência. Nessa parte, passando para a próxima, né? Eu vou só, tem lá a parte do cálculo ali embaixo, depois do texto, eu vou só relembrar com vocês como que faz 2 elevado à segunda potência vezes 3 e elevado a menos 3, que é a potência da potência. Está lá na revisão, né? Isso aí é chamado de a potência da potência, a gente multiplica, né, o número que está por fora. Então eu fiz aqui, ó, só para a gente poder ver aqui, mais ou menos o que seria para chegar naquela parte do texto. Então, 2 ao quadrado vezes 3 elevado a menos 3. Como é que a gente faz a potência da potência? A gente multiplica os expoentes, né? Então, vai ser 2 vezes 3, que está lá, que é a primeira potência de 2. 2 vezes menos 3 dá menos 6, não é isso? Então, estou multiplicando o expoente do 2 pelo do 3 negativo. E o 3, que está elevado à primeira potência, faz 1 vezes 3, dá o menos 3, né? Então, está lá o valor, né? Eu multiplico os expoentes. Do 3 elevado a 3 elevado a 1, que deu o próprio 3, como é que chegou nesse 3 elevado a 3? Ele faz 3 vezes 1, que é o próprio 3, né? Nós fizemos isso no começo do ano, dá uma lembrada lá nas atividades, tá? Mas ele vai falar aqui um pouquinho, ó. Através da propriedade da potência, temos que os expoentes que estão dentro do parênteses devem ser multiplicados pelos expoentes que estão de fora, não é? E aí eu fiz aqui o passo a passo só para poder lembrar. Lá, quando ele fez, ele já ordenou as potências de 3 e as potências de 2 já separado, porque a gente pode aplicar agora, né? A gente tem as potências iguais. Então, nessa parte aqui, né? O que nós vamos fazer? Pela propriedade de potência, quando ocorre a multiplicação de potências de mesma base, mantemos a base e somamos os expoentes. Então, as potências de 3 são 2 menos 3 e 3 positivo. Então ele manteve a base, somou as potências de 3 e as potências de 2 foi feita a mesma coisa, né? Então, devo 2, não, tenho 2, devo 3 com devendo 1, pago 3, sobra 2. Então, lá, as 3 primeiras potências, ele somou, ficou 3 elevado a 2. E 6 menos 6 dá 0, lembrando que qualquer número elevado a 0 é igual a 1, né? E aí ficou 3 elevado a 2, que é 9. 9 vezes 1 é igual a 9. Então aquele camarada todo lá, ele aplicando a propriedade de potência, resumiu, né? Não é tão difícil, né? Mas tem que lembrar essas propriedades aí, certo? Bom, a atividade 5 tem tudo a ver com esta explicação que foi feita agora. O que eu vou fazer para vocês aqui para facilitar, né? Eu vou já separar as potências, né, em fatores primos, né, que a gente vai fazendo de cabeça e tal, e vou deixar para vocês completarem para poder fazer a mesma coisa. Aí você pode olhar, né, no exercício anterior, que está na página 7, ver lá o passo a passo para poder ver como é que faz, tá? Então, o A é 2 elevado a 3, que multiplica 4 elevado a 2 e que multiplica 8 elevado a menos 2, né? Não precisa fazer aquela propriedade do expoente, não, a gente vai separar assim, né? Então, o que eu fiz aqui, ó? 4 é 2 elevado a 2, então eu já substituí lá. E 8 é 2 elevado a 3. Aí, o que você vai fazer? No 2 elevado a 3 você não vai mexer, só vai copiar. O 2 elevado a 2 elevado a 2 aplica aquela propriedade da potência, que é multiplicar os expoentes lá, que igual estava feito lá, né? O que está fora. E faz a mesma coisa no outro, né?
também 2, você vai fazer 2 elevado a 3 a menos 2, você multiplica os expoentes. Toma cuidado para não colocar o número errado, tem que pôr negativo aí, né? Depois você conserva a base, soma tudo e chega na resposta, tá? No B, é 3 elevado a 2, 27. 27 acabamos de fazer, é 3 elevado a 3, então a gente vai substituir. E 9 é 3 elevado a 2. Então a gente vai transformar todos em uma mesma potência, ou seja, qual potência? Potência de 3, né? Então, ó, no lugar de 27, coloquei 3 elevado a 3, né? E no lugar de 9, coloquei 3 elevado a 2. Aplica lá a propriedade, né, da potência, depois conserva a base, soma tudo e vai chegar numa resposta, tá? A C é 5 elevado a 3, que multiplica 25 elevado a menos 1, e 65 elevado a 0. Esse 65, ó, 6.625 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1, multiplicando por 1 não vai alterar. Então eu já tirei essa potência aí, mas só por curiosidade daria para transformar numa potência, né, de 5, porque todo mundo termina com 5 e 0, dá para dividir por 5, né? Então poderia fazer, mas eu preferi tirar fora porque aí fica mais fácil para vocês fazerem. Então fica assim, ó, fica 5 elevado a 3, 25 é 5 elevado a 2, né? Então já substituir, aplica a propriedade de potência lá e o 625 elevado a 0 não precisa fazer, que vai dar 1, né? E multiplicando isso aí por 1 não vai alterar nada, tá? A D aí é um pouquinho mais difícil, mas vamos lá. Então 4 eu vou colocar 2 elevado a 2, 27, 3 elevado a 3, 32 é 2 elevado a quanto? 2 elevado a 5, né? Que dá 32. 2 elevado a 1, vamos deixar assim mesmo, né? Que já está em primo. E 9 eu vou colocar 3 elevado a 2. Então vai ficar desta maneira. Essa aí já é um pouquinho mais difícil, né? Então já separei aí as potências. Vocês vão só aplicar a potência da potência, juntar os que são iguais. Aí tem que agrupar primeiro as potências de 2 e depois as potências de 3. Não precisa ser nessa ordem que eu falei, né? Mas tem que juntar elas depois para poder fazer mais ou menos o final que foi feito do item anterior. E o E, que é um pouquinho mais difícil, né? Então, aí a gente vai ver. O 10 é 2 vezes 5. Então vai ficar 2 vezes 5 elevado a 3. O 25 é 5 elevado a 2. O 20 dá para dividir por 2 duas vezes, né? 20 dividido por 2 dá 10, 10 dividido por 2 dá 5 e o 5 e por 5 de novo, né? E o 2 e 5 não precisa fazer. Então, fazendo, né, a representação, eu já fiz mental aqui, que eu acho que vocês já vão conseguir fazer assim direto. 2 vezes 5 dá 10, 2 ao quadrado, né, que é 2 vezes 2, tá? E o 5 lá, que é o que dá para dividir. E aí vai aplicar as propriedades de potência. Esse último aí é um pouquinho mais difícil, né? Mas aí dá uma olhada, faz com calma. Faz as multiplicações da potência primeiro, o expoente pelo expoente, né? Lembrando que quando o número não tem expoente, está sendo multiplicado por 1. Aí você vai agrupar separadamente as potências de 2 e as potências de 5. Aplicar a propriedade de potência, vai sobrar uma potência bem menor, uma potência reduzida, aí ver o que dá para fazer lá no final. E lembrando também, né, não custa reforçar que qualquer número elevado a 0 é igual a 1, foi provado matematicamente, porque a matemática não mente matematicamente, né? Então vamos lá. E aí, a atividade 6 é a última atividade com temas de propriedades de potência, que vocês terão que fazer. Aí tem a alternativa, né, que é, vamos dizer assim, que é mais ou menos o que pode se pedir lá na prova da AP, né? Então você tem que resolver essa expressão 2 elevado a 5, que multiplica 10 elevado a 5 e que multiplica 20 elevado a menos 3, né? Então o que você vai fazer? O ideal é que você não faça usando a calculadora nem nada disso, né? O ideal é que você desmembre esses números, separe em potências, aí vai dar para separar em potências de 2 e potências de 5, aplica a propriedade de potência para agrupar as potências que são iguais e no final vai sobrar um cálculo reduzido, vai dar um desses números aí, tá? Lembrando outra coisa, que 2 elevado a 5 não faz 2 vezes 5, que é igual a 10, né? A gente faz 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, só para lembrar essa parte aí, né? Eu creio que o aluno do primeiro ano do ensino médio não vai errar isso daí, mas costuma
né? O pessoal costuma confundir a potenciação com a multiplicação, né? E historicamente falando da matemática, qual é o sentido do cara tem 2 vezes 5 igual a 10, aí ele inventar uma outra operação que faz a mesma coisa que a multiplicação? Não tem lógica nenhuma, né? Então a potenciação é uma operação, a multiplicação é outra, né? Então tem que tomar cuidado com isso aí, tá bom? Então fica esse daí para vocês treinarem. Qualquer dúvida, pergunta, e aí a gente tenta tirar as dúvidas. Esse daí tem a ver com os outros itens, aí vocês veem o que dá para fazer, tá bom? Então por hoje são só essas 6 atividades. Aí na semana que vem a gente continua com o tema equações exponenciais. Até!